Se você está por dentro dos assuntos da Bíblia, com certeza já ouviu falar do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma passagem onde Jesus Cristo subiu no monte e começou a ensinar várias coisas aos seus discípulos. Coisas a respeito do cumprimento da lei, homicídio, oração e por aí vai. Mas no vídeo de hoje, eu gostaria de explorar só um pedacinho desse sermão, que se encontra em Mateus capítulo 6, no versículo 24, onde Jesus Cristo disse: Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dada essa pequena introdução, bora pro vídeo. Pegando o contexto dessa parte do Sermão do Monte, a gente percebe que Jesus aqui ele está iniciando uma conversa muito séria, que é sobre as preocupações da vida. Nos versos 19 ao 21, Jesus Cristo falou o seguinte: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Veja, aqui Jesus ele não está querendo dizer que é errado a gente ter coisas aqui na Terra. Mas, analisando mais um pouco do contexto dessa parte das Escrituras, a gente percebe que, na verdade, ele está falando sobre uma preocupação tão grande, mas tão grande, ao ponto da pessoa só olhar para aquilo. No verso 25 desse mesmo capítulo, Jesus Cristo falou o seguinte: Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E aí ele começa a dar exemplos, né? Olhem as aves, as flores do campo, vejam como o Pai provê a elas todas essas coisas. E no verso 33 tem um versículo muito forte que a gente precisa carregar todos os dias na nossa mente e no nosso coração. Jesus Cristo falou o seguinte: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aqui, ele está falando sobre as coisas que a gente precisa materialmente. Roupa, comida, água, enfim, coisas que o ser humano ele precisa para sobreviver aqui na Terra, né? Com isso, mais uma vez, Jesus Cristo não está falando sobre a gente não poder ter coisas aqui na Terra, mas ele está falando sobre a gente não colocar as coisas da Terra em primeiro lugar, acima do reino de Deus, acima da confiança no Pai. Tá, mas e aí? O que isso tem a ver com o versículo 24, né? O que isso tem a ver com ninguém pode servir a dois senhores e vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro? Basicamente, se a gente serve a Deus, a gente está preocupado com as coisas do nosso Senhor, preocupado com a vontade dele, preocupado com espalhar o amor, preocupados em ser mais parecidos com Jesus Cristo. E nisso, Deus, ele vai prover tudo o que precisamos. Só precisamos confiar nele e focar nele, porque isso é servir. Servir implica muito em focar e obedecer. Aquilo que você serve tem o seu foco. Você vive para aquilo que você serve. E servir ao dinheiro seria fazer a vontade do dinheiro, seria viver para o dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você observar um pouquinho o nosso mundo atual, você percebe que muita gente faz coisas inimagináveis por dinheiro, que é algo que nós mesmos criamos, e olhando do ponto de vista da eternidade, não tem nenhum valor. Se você escolher servir a Deus, você vai fazer aquilo que é certo, pois você vai fazer a vontade do Senhor. E o Senhor é bom. Mas se você escolher fazer a vontade do dinheiro, você pode fazer loucuras inimagináveis só para ter mais e mais e mais. Porque essa é a vontade do dinheiro. É você acumular e acumular e acumular e acumular cada vez mais. E sabe, a pessoa que fica tão preocupada com o dinheiro e com as coisas dessa terra, quando ela morrer, não vai levar nada para a sepultura. Porque ela veio do pó, não trouxe nada, e ao pó retornará e nada vai poder levar. Com isso, vamos colocar em jogo mais um ponto. Não existe estar em cima do muro. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. E eu gostaria de falar mais uma coisa, porque não é só o dinheiro que a gente pode aplicar nesse ensinamento. Tem mais um assunto, mais um tema que a gente pode falar sobre isso. Por exemplo, ou você serve a Deus, ou você serve a vontade da tua carne. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele fala um pouco sobre isso. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 24, Paulo escreveu o seguinte: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Com isso você percebe uma coisa lógica.
Não dá para servir a Deus e a carne, porque a vontade de Deus e a vontade da carne são totalmente contrárias. Enquanto a carne quer fazer aquilo que é mal, imoralidade sexual, ira, dissensões, a vontade de Deus é que nós amemos uns aos outros, que façamos o bem e tenhamos pureza. Percebe essas coisas? Sabe, já que pertencemos a Cristo e não a esse mundo, e aliás, nós morremos para esse mundo quando aceitamos Jesus Cristo, não faz sentido a gente colocar em primeiro lugar as coisas daqui. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 ao 3, está escrito: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isso significa que a gente não pode colocar em primeiro lugar as preocupações excessivas, as coisas aqui da terra. A gente não pode se preocupar em ficar dando prazer à nossa carne, porque a nossa carne não quer aquilo que Deus quer. Nós morremos para esse mundo. Nós crucificamos a nossa carne. E isso para que a gente possa ter a vida verdadeira. E não só vida, mas também alegria. Tem um salmo que diz o seguinte: Na tua presença há delícias perpétuas. Isso significa alegria eterna e é maravilhoso. Portanto, como diz a palavra, busquem, pois, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem uma música chamada Cristo que diz o seguinte: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E isso é maravilhoso, porque Cristo é tudo o que precisamos. Só nele encontramos a satisfação perfeita. É uma paz e uma alegria tão grande que nada nesse mundo pode nos dar.